Trazendo aqui informações sobre a Santa IPDA. A Santa UPDA, que só fica famosa com notícias ruins, né? Com notícias boas não fica famosa. Ela colocou aí uma nota de repúdio ao ato, que eu já trouxe aqui no canal, e também disse que o sujeito Edson está afastado. Isto, na realidade, nem está no site e nem no Face. Está numa das contas aí do que perseguiu o canal aqui, o DM Neto, tá? Ele que colocou lá na sua página dizendo que já estava afastado. O pastor e que iriam falar mais sobre o caso. Mas a gente também não sabe que tempo ou há quanto tempo esse pastor vai ficar afastado. Se é muito ou não. E saiu matéria, não sei se é matéria sensacionalista, pode até ser, do Fuxico Gospel, que o MP iria denunciá-lo. Bom, mas ainda não tem nada em concreto referente a isso. Se for comprovado que foi só uma vez que ocorreu, não vai dar em nada. Segundo ponto, eu penso o seguinte: se fez, não estou defendendo ninguém aqui, né? Mas se fez muitas coisas erradas, por aí, se faz muita coisa errada. E muitos não falam muito, ficam abafados. Ou seja, temos muitos pastores de inúmeras instituições que fazem, que pintam e bordam, não acontece nada. Só para vocês terem uma ideia, o pastor que eu falei aqui no canal, que está abrindo uma nova igreja, também não teve algo vazado dele na internet? A esposa dizendo que ele estava agressivo com ela, ele ia derrubado tudo dentro de casa, que se masturbava e outras coisas mais. Eu vou até pegar o nome dele, que eu já tenho vários vídeos no canal sobre ele, eu me esqueci no momento. E aquele caso, por que que não foi para o Ministério Público? Por que que não teve uma militância contra? Não estou defendendo, só estou achando que para um caso é uma forma, para o outro é outra, tá? Só estou falando isso. A igreja, poder mundial. Então, às vezes, tem alguns exageros. É claro que a gente tem que ser contra qualquer prática. Só que se nesse caso configura, que tem como configurar realmente a agressão, naquele também deveria configurar. E em ambos os casos, a mulher não denunciou também. Então, isso tem que ser analisado. Eu penso assim, né? Porque eu não estou aqui para fazer militância nem para um lado nem para o outro. E eu, apesar de sofrer aqui por falar o que eu falo, né? Essa instituição ter me perseguido, teve a coragem de ter me mandado uma nota para impedir que eu fazia, né? Eu viesse fazer, eu estou até me atrapalhando nas palavras. Vídeo sobre, eu estou sendo coerente aqui. Vamos ver se eu encontro. O ruim é a gente fazer live e a hora que a gente precisa dos nomes das pessoas não tem aqui. Vamos ver. Orar não adianta orar. Quando tem crime não adianta orar. Tem que acionar a justiça. Aquilo que é para o homem fazer, Deus não vai fazer. Vem com esse discursinho de orar, tem que orar, tem que orar. Ora-se para Deus resolver coisas impossíveis. Coisas possíveis, um homem tem que resolver. Isso aí é uma outra balela que a instituição religiosa fala. Todas elas, tá? Josivaldo Batista. Josivaldo Batista, agora vê o nome do camarada. Esse também teve um caso aí exposto na internet, não teve, com a mulher. Mas perdoaram
e não saiu na mídia assim com tanto estardalhaço. E também, ó, tá aqui, loucura da religião, bispo agride esposa após término do casamento, mas não terminou, se perdoaram. Foi dia 20 de fevereiro de 2020, tá? Bispo Josivaldo da Mundial trai a esposa, aqui tem, enfim, e agride ela, aqui nos comentários. Eu só estou falando isto, eu não estou aqui para defender ninguém. É que nesse caso, claro que estava numa live, tem comprovação, e no outro não tem tanto, apesar de ter um vídeo da mulher falando, parece que o povo já esqueceu desse caso. E não deu em nada, porque o bispo deve ter sido expulso da própria instituição, ou tirado e abrir uma instituição. O que pode ocorrer com esse Edson? Se a igreja afastar ele ou expulsar ele, ele vai abrir uma instituição e vai continuar, ainda com o apoio da esposa. E se ele está na razão e não está mentindo ao afirmar que foi só aquela ocasião que ocorreu isso, que eles estavam casados, eles estão casados, isso é verdade, 4 anos, que nenhuma outra aconteceu, vai suceder isso que eu estou dizendo. A IPDA pode afastar, tirar ele, mas eles abrem uma igreja e continuam, porque eles estão fazendo por onde? Agora, por outro lado, eu vou comentar referente à questão das hipocrisias. A IPDA ela tem um extremismo um pouco grande, para não dizer muito, com relação ao casamento. Não se pode divorciar, não se pode casar novamente. Até o divórcio eles aceitam, mas desde que a pessoa não case novamente. Isso começaram a aceitar porque os filhos próprios começaram a se divorciar. Davi, filho, foi o primeiro a se divorciar. Depois daquele escândalo que eclodiu até em mídias seculares, como foi o caso que acabou sendo vinculado no SBT no programa do Carlos Massa do Ratinho, que a Raquel foi lá e denunciou que o Davi agredia ela, que o Davi traía ela, que o missionário Davi Miranda defendia o Davi filho. Foi o que estava dito lá. Depois a igreja processou, o SBT ganhou R$ 150 mil na época, a igreja ganhou e também o Davi filho ganhou isso em 2006. Em 2005, Sérgio Sora acusou o missionário de agredir a irmã Ereni, isso está na revista Isto É, está aí em reportagem. E o que eu saiba, o Sérgio Sora não foi processado por essa acusação. Então, algum fundo de verdade tinha. E aí não pode divorciar se há abusos, se há brigas, contendas. Tem que se reconciliar, ok. E quando não dá mais para se reconciliar? E quando o camarada vira um tirano? Mesmo sendo cristão. E quando a pessoa está casada com um que é descrente, que não respeita ela, que trai ela, eu digo a pessoa, a mulher, que trai ela, que engana, que bate, que espanca, que abusa, ela tem que ficar naquele jugo desigual? A igreja não ensina, só diz, não, tem que manter o casamento, tem que manter o casamento, tem que reconciliar. Nesse caso tem que divorciar, sim. E ainda tem a possibilidade de novo casamento. Não dá para manter uma coisa equivocada dessa. O que não deve ter a possibilidade do casamento estando em pecado, é quem? Aquele que engana, aquele que adultera, aquele que abusa da esposa. É nesse sentido. Então, tem muitas coisas aí a serem mudadas, por isso que eu digo, coisas que são para ser mudadas da IPDA não mudam. Outras que não deveriam mudar estão mudando. Essa questão do casamento tem que dar uma analisada. Veio o movimento Regenera, vamos ver se eles regeneram nesse sentido. Como também a questão de dízimo, que muitas pessoas foram oprimidas, escravizadas, porque se não desse o dízimo ia para o inferno. O missionário pregava isso, porque eu passava o som direto de São Paulo na congregação que eu estava, e ele pregava.
Eu acompanhei praticamente em 4, 5 anos todas as pregações do missionário. Eu sei muito bem o que ele falou e deixou de falar. Tem até gravações no meu HD, várias dele, que eu ainda não coloquei no canal porque dá um trabalho para colocar. Então, não venha com essa pataquada disso, daquilo. Isso que ocorreu querendo ou não, uma das formas para se pensar. Aliás, não ocorreu isso aí é bem leve. Do que ocorreu com o Davi Filho, do que ocorreu com o Sérgio Soria e com a Leia. A Leia fica dizendo, não, serve ao Senhor, é bom servir o Senhor solteiro. Se a pessoa quiser, não pode ser uma obrigação. E se a pessoa tem desejo? E Paulo diz para o homem não se abrasar. Ou seja, não ficar cobiçando, às vezes até masturbando. E aí? O camarada não tem mulher para ficar naquele conflito e tem um desejo? Mas com jejum o coração derrota. 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 Deus tira o desejo da pessoa. Tira? Depende. Porque Jesus falou o seguinte, que existem 3 tipos de pessoas que algumas vêm até para o mundo, mas temos 3 tipos de pessoas na questão do desejo sexual. Que ele falou dos eunucos. Os eunucos seriam, na realidade, os celibatários. Existe o eunuco de nascença, o camarada nasce e não tem desejo, ele não tem libido, não tem desejo nem para um homem, nem para mulher, para nada, não tem desejo. Quer até se privar do casamento por conta disso. E esse é bom até para servir ao Senhor. Jesus falou que na época dele, e serve até para os dias atuais, tem outros que tinham desejo e eram castrados, que eram aqueles serviçais do rei e da rainha, como o eunuco da rainha de Candace, que Filipe pregou para ele. Quimicamente foi castrado, é como se fizesse a vasectomia. E temos o outro eunuco que se faz por amor ao evangelho. Por ser um pregador, nós podemos dizer Paulo, um eunuco, por amor ao evangelho. A gente não sabe se ele era casado ou não, mas ele recomendava para servir ao Senhor que ficasse que nem ele, ou seja, sem mulher, sem casar. Então ele, por amor ao evangelho, se fez eunuco. Mas não pode ser a regra, porque Deus entende que tem aqueles que têm desejo. E se todo mundo fosse seguir o conselho do apóstolo Paulo, nós não estaríamos hoje aqui na terra, não teria multiplicação na terra. Ainda Paulo vai dizer bem claro, mando eu, recomendo eu, não o Senhor. Então isso tem que ser analisado. Aí não deu certo o primeiro casamento, eu não quero o segundo casamento porque pode dar problema. Sim, tem isso também a ser analisado, mas depende. Cada caso é um caso. Às vezes a pessoa não tem filho, o filho não é empecilho. Às vezes tem e o parceiro aceita, enfim. São coisas a serem analisadas. Porque esses casos que nós temos aí não são os primeiros. Outra coisa, não é só na IPDA que se impede de novo casamento, tem outras igrejas. Eu creio que até a Internacional da Graça do Valdemir Santiago também peça isso, porque o Josivaldo foi tirado, ele saiu da instituição. Depois que vazou tudo que vazou. Claro que ele não separou da mulher, né? Ele ficou com ela, reconciliou-se com ela. Gelson, eles dizem só na pediatra. Não, eles dizem não, né? Diziam. Tem que ser franco. O missionário dizia. Mas depois, no final da carreira dele, em 2013, 2014, ele morreu em 2015, ele já dizia, já tem muito erro aqui também. Se aqui não seguir a mesma doutrina, já era. Já vira uma estátua sem cabeça, já não é mais uma igreja abençoada. Foi um dos erros do missionário, com toda certeza, ele pregar que era a única que salvava. Isso porque ele achava que era a única igreja que tinha a doutrina que ele aprendeu na época,
E quando ele formou a IPDA, tinha 8 igrejas que tinham a mesma doutrina. E também com relação a ele ser um católico fanático roxo, ele levou esse fanatismo roxo do católico ou do catolicismo para dentro da instituição dele, com toda certeza. Isso, fazendo uma análise psicanalítica da vida dele, tem muito a ver. Não estou aqui para passar pano, porque eu já comentei sobre isto. Os irmãos aí que são antigos, as pessoas que conhecem o canal. Tem gente que está chegando agora no canal, vê só um vídeo e já sai comentando, como teve uma guria aí que começou a querer me chamar de mentiroso, falar mentira de coisas aí que não era verdade. Não conhece o canal, só veio no vídeo. Não sabe a treta que eu tenho aí. A treta não é a minha treta, o que eles fizeram comigo, né? Não sabe que eu pertenci a IPDA, não sabe que eu conheci o missionário Davi Miranda, ele não sabe de nada. Aí vão lá naqueles canal grande que inventam mentira também, porque eles querem audiência. Eu nem preciso citar os nomes, porque eu sou justo nessa parte, eu posso ter meus erros. E tudo que eu falei da IPDA aqui, eu estou falando já há muito tempo, comentando, eu falei com embasamento, com fundamento e não com o fito de denigrir a imagem da instituição. Às vezes eu faço ironia, é claro. No entanto, eu nunca peguei uma mentira. Eu sempre disse, olha, tem erros aqui, mas tem acertos acolá. Diferente do que fazem nos outros canais, que só querem audiência, e eles nem ameaçam de processo aqueles canais. Mas a mim eles têm que ameaçar. E quem não sabe, vai procurar no canal. Tem mais de 2.000 e poucos vídeos. Não seja que nem essa mosca tonta que veio comentar dizendo, até parece que a IPDA escuta tu, porque teu vídeo só tem 300 visualizações. A ignorância é tamanha, né? Não sabe que o canal tem mais de 20 mil inscritos, que o canal tem mais de 2 milhões de visualizações. Claro que bombou o canal foi por conta da Santa Flor de Lis, né? No caso, Flor de Lis. Então, essa é a minha opinião sobre esse caso aí. Eu creio que se a IPDA permanecer com um período longo referente ao afastamento desse, que não é pastor de acordo com a hierarquia da IPDA, é verdade, é um cooperador como eu era, ele vai abrir um ministério para ele, né? Agora, por outro lado, a IPDA tem que analisar essa questão aí do divórcio do novo casamento, porque imagina num julgo desigual desse aí. A mulher diz, mas tem que se perdoar, tem que você. Ok, uma vez, 2 vezes. E quando é mais? E quando é 3, 4, 5 vezes? E quando você vê que já não tem nem mais solução? Tem que orar, tem que jejum. Não, peraí. Antes de orar, Jesus disse vigiar. Tá? Antes de fazer a parte do impossível de oração de jejum, que Jesus vai falar sobre o jejum, é para expulsar castas de demônios, não é para resolver necessariamente problemas conjugais. Aí muitos dizem, mas é o ataque do maligno. Em alguns casos sim, mas outros casos não são ataque do maligno. São obras carnais. E que tem que ser resolvido entre eles mesmos, entre o casal. Tem gente que não sabe separar o homem carnal do homem espiritual. O homem, quando casa, vocês têm que entender isso. O homem, quando casa, a mulher, quando casa, ali é o homem carnal, não é o homem espiritual e nem a mulher espiritual. Porque só se casam para não andar se abrasando, como diz Paulo, para não andar se masturbando, indo em prostíbulos. Inclusive, Paulo vai dizer: por causa da prostituição, é bom que case. Que se case, né? Diz assim. Claro que ele não está dizendo que o casamento é uma prostituição, ele está dizendo por causa, no sentido do camarada ter o desejo, se é para ele estar aí fazendo as esbórnias da vida, que case. Então, é uma coisa natural, fisiológica da pessoa, ele não tem nada de espiritual. Tem muitos que não entendem isso, é da carne, porque o espírito não tem prazer sexual, é a carne que tem. E Deus deixou, também não é pecado, tá? Então, quando o camarada casa com a mulher, não tem nada de espiritual, apesar de ter a bênção de Deus sobre eles. No entanto, existe exatamente o coito
que não tem coisa espiritual aqui. Apesar, como eu disse, não ser pecado, porque tem gente que vai exagerar, é pecado, não sei o quê, não sei o quê, não. E às vezes os problemas do casal estão ligados exatamente ao coito. Um quer, o outro não quer. Quando um quer, o outro quer orar, o outro quando quer, e aí vai, né? Tá fazendo outra tarefa e assim vai. Então tem que ter equilíbrio ali. Eu já expliquei isso lá no outro canal, não vou ficar aqui explicando, tá? Então nessas situações o que que ele tem que fazer? Ser mais paciente. O camarada xinga, agride entre aspas a esposa e depois vai lá, paz do Senhor, irmãos. Receba a paz de Cristo. Mas que paz que o camarada tem? Então não é uma vida dúbia, duvidosa, não é uma vida dupla. É a mesma coisa eu matar alguém e depois for lá fazer o culto, como teve um caso aí de um pastor que matou os filhos e depois foi fazer um culto em cima do púlpito. Não é uma coisa do demônio? Ou como essa flor de lis aí que está acusada do que ela fez aí e está dentro da igreja pulando, saltando e recebendo profetada e dando profetada e fazendo isso, fazendo aquilo. Não é a mesma coisa? Aqui. Ok, não vou me estender mais nisto. Estou fazendo esse vídeo porque eu não falei no outro vídeo que a IPDA tinha afastado ele. Eu só disse que a IPDA tinha colocado uma nota de repúdio, tá? Para não dizer que eu estou aqui repetindo vídeo, porque eu estou aqui militando, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Só para esse esclarecimento. E por isso que eu fiz esse vídeo e, claro, comentei mais a respeito de outras coisas. Lembrando que o canal aqui é de notícia para quem está chegando aí, o canal é de comentário, de reflexões, e nós temos aí já mais de 2.000 e tantos vídeos. O canal não é de agora, tem que deixar isso claro, porque muitos que chegam aí só veem pelo vídeo, não veem o contexto todo. O canal é desde 2017. Até mais.